Feliz por estar levando um pouco da quiropraxia para quem não conhece, né, esse universo ainda. Então, nosso objetivo é divulgar, logicamente, a quiropraxia do jeito que ela nasceu, do jeito que ela se desenvolveu. Nós acreditamos que ela é muito extensa, né? Então nós temos uma associação que preconiza, né, a ANAFIC, que preconiza o ensino dela dentro dos princípios filosóficos, né, que a quiropraxia foi desenvolvida pelo Paulo. Meu nome é Juliano Romani, eu sou especialista em quiropraxia pelo COFITO, sou diplomado em quiropraxia também. Vim aqui falar sobre um tema bem interessante. Eu pensei em fazer uma palestra para esse grupo onde a gente está inserido, que é a Atenção Fisioterapia Domiciliar. E dentro da minha experiência de vida, como eu comecei trabalhando em UTI, né, em unidade de terapia intensiva, eu concordo também com o que foi dito na palestra anterior. Uma das primeiras coisas que a gente faz como fisioterapeuta é trabalhar a domicílio. A gente já sai da faculdade atendendo domiciliar, coloca as coisas no carro e vai atendendo os pacientes do domicílio, né? Do jeito que a gente tem, com o instrumento que a gente tem, com os recursos que a gente tem. Então, eu pensei em desenvolver uma palestra bem assim, tranquila, abordando o que o fisioterapeuta que busca a quiropraxia como especialidade pode oferecer para o seu paciente no home care. Tem até uma ideia também lá na minha cidade já, trabalho já com quiropraxia há alguns anos. Sou de Piracicaba, né, me formei na Unimep, na Metodista lá. E eu tinha até um projeto de desenvolver um serviço de quiropraxia domiciliar, que eu acho que não tem lá, do jeito que deveria ser, né? Então, uma das coisas que eu pensei para essa palestra pensei assim, qual o objetivo que você tem quando você vai atender um paciente de home care? Tem a questão, lógico, da respiratória, né, da fisioterapia respiratória, que você tem que avaliar o paciente. Isso eu falo em pacientes crônicos respiratórios ou que já passaram por enfermidades mais complicadas, né, níveis respiratórios. Mas também tem muitos pacientes que você atende domiciliar que não são respiratórios, né? Hoje em dia o paciente também pensa muito na conveniência dele. Às vezes ele não quer sair de casa, ele quer receber o tratamento que ele ia receber numa clínica, lá na casa dele. Eu tenho um colega lá em Piracicaba que faz fisioterapia desportiva, e ele vai com uma van lá, cheia de coisas lá para atender os atletas no próprio domicílio. Então virou um negócio, né? Com a pandemia isso cresceu, virou realmente, de fato, um negócio interessante. Bom, a quiropraxia ela tem uma visão do ser humano muito global, como a osteopatia tem, né? Não sei se vocês entendem isso. Então a gente que está lá em casa, saúde, né? E como que a gente vai oferecer saúde? A quiropraxia ela não se limita só a pegar uma maquinha e ir lá e dar uns estalos no paciente. Não se limita a isso. A quiropraxia é muito mais ampla, né? Nos Estados Unidos ela é uma graduação de 5 anos, como é a fisioterapia aqui no Brasil, tá? E eles têm dentro da graduação deles exercícios, dietoterapia, por exemplo, né? Então eles fazem reabilitação física, eles fazem orientação de dieta, estilo de vida. Então vai muito mais além do que eu ir lá com uma maquinha e dar umas estaladas no paciente, né? O nosso colega Geiso vai falar sobre isso na próxima palestra, muito interessante. Então tem muita gente que acha que a gente vai lá na casa do paciente e vai só instalar o paciente e ir embora, né? De fato, um dos sistemas que a gente
preconiza no tratamento, e é uma das diferenças da osteopatia com a quiropraxia, é exatamente essa entidade do sistema nervoso central. Então a quiropraxia, ela tem uma lei, que é a lei do sistema nervoso central, que é diferente do Still, por exemplo. O Palmer, ele se baseava muito no sistema nervoso central, e o Still baseava-se muito na lei da artéria, né? Na questão visceral. A quiropraxia, ela se baseia no sistema nervoso central, que é o sistema mais complexo que a gente tem no corpo. Ele vai organizar todos os outros sistemas que você tem. Sistema respiratório, sistema músculo-esquelético, sistema cardíaco, circulatório. Então, quem controla todos os outros sistemas é o sistema nervoso central. E um dos princípios filosóficos da quiropraxia é exatamente através das manobras e das técnicas, que nem sempre são estalos, né? Voltar a dizer, pode ser uma técnica miofacial, pode ser uma técnica visceral, pode ser uma técnica de crânio, meninge, tá? Todas essas técnicas que a gente vai desenvolver em cima desse paciente, eles vão buscar o quê? Devolver a liberdade do sistema nervoso central. Então, quando eu tenho um sistema nervoso central livre de interferências, a recuperação do meu corpo, ou a promoção de saúde para esse indivíduo, vai ser muito maior. Tá? Então eu falo muito sobre esse sistema aqui, que é um sistema bem arcaico. Isso foi desenvolvido na época de 1895, que é um sistema que a gente chama de Safety Pin Cycle, né? Então, quando eu tenho uma ligação entre o cérebro e o corpo do indivíduo, quando isso aqui está conectado sem nenhuma interferência, a saúde, ela se desenvolve plenamente, tá? Quando eu tenho alguma interferência, seja ela miofacial, músculo-esquelética, ou alguma disfunção, o que a gente chama na quiropraxia de complexo de subluxação, pois eu vou explicar um pouquinho sobre isso, essa conexão entre o cérebro e o corpo, ela se perde, então ela não fica perfeita mais. Ela tem uma deficiência na condução desses impulsos, tanto aferente quanto eferente. Então, o meu cérebro já não vai captar a informação adequada proveniente de outros tecidos. Tá? Então, a gente trabalha muito em cima desse sistema, que é o sistema de dar essa integridade da condução do nervo. Então, se eu tenho um sistema nervoso, né, que vai controlar esses impulsos aferentes e eferentes do meu corpo em dia, eu vou ter uma saúde mais plena. Isso até nas questões de sistema imunológico, né? Então, se a gente pensar agora, até que essa pandemia que a gente viveu, seria muito ingrato da nossa parte sair vendendo, né, a quiropraxia como, venha fazer a quiropraxia que o seu sistema imunológico vai melhorar. Certo? Porque você está se aproveitando de um momento de pandemia, onde todo mundo sabe que a imunidade faz a diferença, para vender um produto. Mas isso é uma ideia que a gente tem desde 1895. Não foi uma ideia atual. Então a American College of Chiropractic também, a ACC, que é dos Estados Unidos, publicou, a ICA também, que é a International Chiropractic Association, publicou nos seus sites, né, nos seus papers lá, trabalhos relacionados à quiropraxia e qualidade de vida. Então, pacientes que realizam quiropraxia de forma mensalmente, semanalmente, ou seja, de uso contínuo, né, tem um sistema imunológico melhor. É óbvio. A mesma coisa o paciente que faz osteopatia, a mesma coisa o paciente que faz acupuntura. Você vai melhorar o sistema imunológico. Tá? Então, o Didi, que é quem criou a quiropraxia, ele falava que a doença, né, é uma condição que o paciente tem e não uma entidade que o paciente vai desenvolver. Então, a doença, a quiropraxia, ela trata a saúde e não a patologia. Então, se o paciente meu tem lá uma asma, o que eu vou pensar a respeito da asma, ou de uma bronquite, ou uma bronquiolite, alguma afecção respiratória, né? Só para fazer um link com a questão respiratória. Eu vou pensar quais são as estruturas que podem influenciar nessa asma, quais são os mecanismos que podem influenciar na função pulmonar, ou na função cardíaca. Tá?
pensar assim, ó, eu preciso melhorar, eu vou ofertar oxigênio para ele. Tudo bem, se o paciente precisar, eu vou ofertar. Mas a minha ideia é buscar a causa, a origem, né? O que está causando aquela deficiência respiratória. E não ofertar um remédio para o paciente. É diferente. A gente sempre vai trabalhar em cima da causa e não da consequência. Tá? Então, quando a gente pensa num paciente, na saúde do paciente, o que vem na nossa cabeça é esse diagrama aqui, ó, que é baseado na prática que a gente vai ter, né, do dia a dia, que é a mão do terapeuta, né, embasado nos princípios e na proposta que você vai querer fazer com o paciente, o que você quer para ele. Né? Então, para a gente ter a quiropraxia em mãos, para ofertar para esse paciente, a gente tem que estudar muito. Não é um curso de fim de semana que você vai aprender a fazer quiropraxia. Em uma semana você está saindo estralando, eu faço quiropraxia. Não faz, porque a quiropraxia leva em conta a arte, a filosofia e a ciência. Então você tem que estudar muito para saber o que você vai fazer com esse paciente. Quer ver uma coisa que deixava eu sempre pensativo na clínica? Quando chegava um paciente lá que tinha um nível de dor tamanha que o osteopata que trabalhava comigo lá não conseguia fazer nada com esse paciente. Porque ele vinha na minha sala e falava, Juliano, o que eu vou fazer com esse paciente aqui? Não consigo nem posicionar ele em decúbito lateral para fazer um lumbar roll. Eu falei, mas você não é osteopata? Ou você não trabalha só com estalo? Porque a manipulação ela faz parte da quiropraxia. Mas quiropraxia não é manipulação. Está longe disso aí. Então, às vezes eu pegava a minha caixinha de agulhinha, né, que eu trabalho com dry needle, e falava, vou lá dar uma melhorada na dor dele. Mas se você sabe que eu vou só remediar, né, porque tirar a dor, tá certo que você vai fazer o quê? Vai trabalhar ali o momento de desespero do paciente, de agonia. Mas ela não vai tratar a causa, né? Muitas vezes, eu sempre penso na palavra do Freud, né, que ele fala assim, às vezes um charuto é só um charuto. Né? Por exemplo, o paciente tem uma cefaleia temporal. Qual que é a causa dessa cefaleia temporal? Pode ser um monte de coisa. Até a vesícula do paciente pode estar ruim. Né? Mas aí, se for um ponto gatilho que está no temporal, e eu for com uma agulha lá e destruir esse ponto gatilho, pronto, resolvi o problema. Né? Então, às vezes, o problema é simples. Pode acontecer de você se deparar com essas situações, mas também pode ter situações mais complicadas, né? Onde a gente vai entrar naquelas cascatas de disfunções, né? Nós não usamos esse nome na quiropraxia, mas tem a osteopatia usa muito, né? Essa cascata de disfunções, né? Nós utilizamos o termo subluxação. A subluxação, ela não é só uma vértebra fora do lugar. Ela é todo um acontecimento, todo um evento que vai se desenrolando nesse paciente. Né? Então a gente vai perceber que o que a gente vai estudar são as relações das estruturas e o que essas estruturas podem estar causando nesse paciente. Os principais desafios do atendimento domiciliar, quando a gente vai num paciente domiciliar, o que é? Eu falo assim dos pacientes que são mais críticos, né? É prevenir contratura, deformidade, prevenir escara, prevenir trombose, não é isso? Tentar gerar uma condição de independência naquele paciente, né? Então a quiropraxia ela trabalha com tudo isso, tá? Ela vai tentar fazer técnica, por exemplo, inibitória para espasmo muscular, para tentar tirar um pouco aquele espasmo de deformidades. Vai fazer, lógico, com a fisioterapia você vai fazer mudança de decúbito, vai fazer também, né? E eu escolhi uma estrutura bem especial para falar um pouquinho para vocês, né? A questão do diafragma, tá? Então eu vou entrar assim num aspecto um pouquinho mais aprofundado, mas vou tentar explicar de maneira bem sucinta para vocês entenderem, né? A gente tem algumas fáscias aí que se conectam dentro da caixa torácica e essas fáscias elas vão se ligar ao diafragma.
Então, quando eu penso que eu tenho um paciente com uma disfunção pulmonar ou alguma questão respiratória, eu posso ajudar com a quiropraxia, com algumas intervenções ali, né? Eu posso até também utilizar o respirador, né? Como foi demonstrado aqui, posso utilizar algum outro recurso, manobra de expansão, né? Respiratórias, aqueles exercícios respiratórios, né? Que a gente aprendeu na faculdade. Mas a gente sabe que existem fáscias, por exemplo, uma que eu gosto muito é a fáscia endotorácica, que está em verde ali, né? Então você vai perceber que ela vai até a charneira ali, que a gente chama de zona de transição na quiropraxia. Na osteopatia a gente fala charneira, na quiro a gente chama de zona de transição. Então a zona de transição entre C7 e T1 é uma zona de transição cérvico-torácica. Ali essa fáscia se prende, ela vai passar por detrás do pericárdio e vai se inserir aonde lá? No diafragma respiratório. Então, todas essas conexões que essa fáscia faz dentro do paciente, ela pode resultar em alterações para o meu paciente, até mesmo alterações em hemograma, tá? Eu tenho o diafragma, do lado direito, ele é um pouquinho mais alto, né? Porque tem o fígado ali, não é isso? A cúpula, né? O lado esquerdo um pouquinho mais baixo. Tem as diferenças e ela tem uma ligação, né, ali visceral, pleural, não só com o pulmão, mas com as vísceras que estão para baixo da caixa torácica e as que estão para cima também. Então eu posso ter, por exemplo, quadro de refluxo num paciente por alteração de diafragma, ou por um espasmo, ou por uma questão de disfunção, de debilidade muscular, atrofia do diafragma. Se eu tenho uma atrofia do diafragma ou um espasmo, eu vou ter paciente com refluxo. Você acha que o refluxo é ruim ou bom para o paciente acamado? O home care. É ruim, não é? Que ele pode fazer refluxo, ele pode ter infecção recorrente. Não pode? E aí tem que entrar com antibiótico. Aí esse antibiótico, ele vai ter um efeito colateral nesse paciente. Não vai? Vai ter. Então eu tenho que tomar cuidado que uma coisa simples de ser resolvida, às vezes, para nós, né, que temos esse raciocínio, não é levado em consideração e às vezes a quiropraxia vai lá e ajuda muito como coadjuvante, porque milagre não faz, né? Nenhuma técnica é milagrosa, não tem milagre, milagre só o Pai faz, né? Nós aqui somos humanos, todos iguais, e não tem técnica melhor que outra, tá? O que a quiropraxia faz é tentar ajudar esse paciente, né? De forma humanitária, claro. E aí nós vamos ver na parte superior, essa transição mais aumentada ali, ó, a gente vai ver que tem ligamentos ali, o costo pleural, o ligamento transverso pleural, o vértebro pleural, que fazem o teto ali da zona de transição, que é a saída torácica, né? E essa fáscia, né, a fáscia de Simpson também, todo esse tecido vai se ligar ali. Então, às vezes, o paciente ele tem uma condição de você ajustar aquela vértebra lá, da transição, nesse paciente. Isso vai resultar num impulso para aquele tecido, onde ele vai voltar à normalidade. Lembra que eu falei para vocês que qualquer tipo de ajuste que você faça, tanto vertebral, quanto facial ou muscular, ele vai gerar uma aferência cerebral. Assim que você restaurar essa aferência, o paciente vai melhorar, tá? Então, é muito importante a gente entender a anatomia do tecido-alvo que a gente está trabalhando e o que esse tecido pode causar para o paciente se ele tiver em disfunção, né? Então, pensando no diafragma respiratório, o que eu tenho lá em conexão com ele? Olha a quantidade de estruturas que eu tenho lá, ó. Eu tenho psoas conectado ao diafragma, mais no pilar lateral ali, né? Na altura de L1, T12 e L1, que é uma outra transição, né, que a gente tem importante. Então eu tenho conexão do diafragma com os rins. Se eu tenho uma suprarrenal apertada, você acha que você apertar uma glândula, o que acontece com o paciente? Você acha que essa glândula vai funcionar normal? É igual a tireoide. Se você tem um esternocleido muito tenso, ou um escaleno muito tenso, vai apertar a tireoide. Tem pacientes, isso já tem estudo que comprova.
desde a época do RPG, quando eu estava na faculdade, eu já tinha ouvido sobre esse estudo. Se você tem uma glândula tireoide apertada, você vai diminuir a função dela, alterar a função dela. O paciente entra em hipotireoidismo. Aí você refaz o exame de sangue, depois que você corrigiu a postura da cabeça da pessoa, muda o nível da hormonal. Olha só que interessante. Então, pensando em todas essas estruturas que a gente tem lá, ó, né, junção do dreno jejunal, cólon, fígado, né, pericárdio. O fígado, se o paciente tiver pouca função de fígado, ele fica duro nos olhos da quiropraxia, né? Ele não fica com a mobilidade adequada. Se a gente tem uma mobilidade ruim do fígado, ele não vai começar a trabalhar legal, ele vai diminuir a função dele, por exemplo, de limpar teu sangue. Porque todo o sistema porta-hepático que vem dos cólos, das pernas que vão fazer o retorno venoso, vão para o sistema porta-hepático. É ele que limpa teu sangue. Se você tiver uma alteração de diafragma, teu fígado vai sofrer. Tá? Enfim, você pode ter prisão de ventre, você pode ter uma dor lombar, né? Tanto pode ser uma dor lombar, como pode ser uma disfunção visceral aí, no caso. Quando a gente fala de vísceras especificamente, o que entra em disfunção? São os ligamentos que seguram elas. Tá? Então, o diafragma, ele é uma estrutura que a gente poderia estar falando aqui sobre o diafragma o dia todo. Se a gente for pensar em tudo que ele pode ter conexão, né? Porque ele faz um elo de ligação aí, como um plano transverso, da parte da cavidade abdominal para a cavidade torácica e para os quadris. Né? Bom, aí eu vou falar um pouquinho também a respeito da inervação que esse diafragma também tem esse contato, né? Que tem essa ligação, essa relação. Olha só, nós temos duas estruturas importantes. Um nervo vago, que é um par craniano, o 10º par craniano, que vai descer lá, furão jugular, vai chegar lá nas vísceras, vai chegar pelo plexo ali, até o tronco celíaco ali, mais para baixo. E nós temos o nervo frênico, que é um par de nervo cervical, que vai emergir de C3 até C5. Tá? Quando eu tenho uma subluxação cervical, ou seja, uma disfunção da cervical, eu posso também alterar a condutibilidade do nervo frênico. E ele pode alterar a função do meu diafragma. Então, uma das manobras que a gente ensina na quiropraxia é a mobilização do nervo frênico, para deixar ele mais livre de alguma compressão, de alguma tração, que possa tracionar ele, que possa comprimir ele, qualquer tipo de estímulo mecânico ali, nas estruturas que ele passa, e não são poucas, né? Vocês estão vendo na imagem ali, podem alterar a função desse nervo, né? E, consequentemente, do diafragma. Tá? Então, existem técnicas aí que a gente vai fazer manual para tentar trabalhar e normalizar a condutibilidade do nervo frênico. O nervo vago, né? O nervo vago, ele é um nervo que ele se anastomosa com o frênico. Eles têm uma junção, né? E eles funcionam junto, ali, em conjunto, para poder o paciente engolir, deglutir, né? Tossir, expectorar. E outra função importante que esses pares de nervos têm, né? O vago e o frênico, é regular também a questão do vômito, né? Então, o paciente que tem constantes vômitos, que ele aspira vômito, né? O paciente às vezes domiciliar por alguma reação de algum medicamento, né? Você pode às vezes trabalhar essa relação neural para diminuir os episódios, né, que o paciente tem de broncoaspiração, etc. Então, alguns exemplos, né, que a gente faz. Domicílio, a dificuldade é que às vezes a gente não tem a estrutura que a gente pretendia ter. Né? Às vezes a gente quer ter uma maca mais específica, mas não, tem que ser na cama, né? Aí a gente arrebenta a coluna nossa para atender o paciente na cama. Só que depois o nosso colega dá um jeito, né? Ajuda a gente também. Então, a gente tem um setor de atendimento lá no hospital, onde a gente faz atendimento lá só com quiropraxia e osteopatia, né? E eu sou coordenador do setor lá. A gente atende em média assim, de 18 a 20 pacientes por dia, né?
um paciente a cada 45 minutos. E o resultado está sendo assim, impressionante. Né? Em um ano de trabalho, a gente conseguiu evitar, acho que umas 8 cirurgias já. Então, quando você consegue devolver a qualidade de vida para esse paciente, ele começa a mandar a foto dele correndo para você. Eu tinha uma hernia de disco, extrusa, estou correndo 5 quilômetros, sem dor. Tem uma dorzinha de vez em quando, mas estou voltando à minha normalidade. É isso que importa. É isso que dá o feedback, que dá aquela energia para a gente continuar. Né? Então, às vezes, essa aqui é uma técnica, por exemplo, de modulação do nervo frênico, né? Que a gente coloca uma cervical ali, onde ele emerge, e trabalha em cima do gradil costal ali para melhorar a excursão dele. Né? Aqui uma outra também para nervo vago. O nervo vago, ele fura o esternocleidomastoide, né? Ele atravessa o esternocleido. E quando você trabalha o esternocleido, impreterivelmente você está trabalhando a relação do vago ali no crânio também. Tá? Muito interessante. Ali na minha outra imagem lá direita, eu estou fazendo uma técnica visceral para tireoide, né? Para trabalhar a tireoide. Aqui são manobras para diafragma que a gente faz, né? Paciente crítico, assim, que é acamado. Né? Então, dá para aplicar a quiropraxia em paciente acamado. Olha só que interessante, né? E muita gente acredita que não esperava isso daí, né? Acha que não. Que a quiropraxia era feita só em paciente sem disfunção cérebro, motor, vamos dizer. Né? A gente tem técnicas diversificadas, né? Essa aqui é uma mobilização de gradil torácica, mas quando a gente trabalha a torácica, costela, por exemplo, indiretamente a gente está trabalhando também a articulação costovertebral. Então, não necessariamente a gente precisa estar mexendo lá na torácica, na vértebra, para ajustar uma articulação que faz parte ali do complexo torácico. Né? A gente pode trabalhar longe de lá. Aqui é uma técnica de visceral, né? A primeira foto é uma técnica de sigmoide, né? A gente trabalha paciente que tem prisão de ventre. Isso é muito importante para atendimento domiciliar, né? Porque o paciente acamado, ele tem prisão de ventre. Ele não defeca. E se ele não defecar, o intestino, ele vai começando a... Lembra que eu falei para vocês que tem um sistema porta-hepático que sai do intestino, né, das veias cava inferior e vai lá para o fígado, né? Quando se tem uma prisão de ventre, um problema de trânsito intestinal, toda a toxina que vai acumular ali, além de inflamar a parede do intestino, ela vai para onde? Teu fígado também. Tá? Então a gente trabalha níveis séricos dos pacientes sanguíneos, a gente melhora níveis séricos dos pacientes com as técnicas manuais. Então é muito importante a gente fazer um trânsito, ajudar o paciente a ter um trânsito normal, que é ir pelo menos uma vez por dia no banheiro. Aqui uma técnica de mobilização da coluna cervical. A gente usa diversos tipos de manipulações, né, entre aspas. Na quiropraxia a gente fala ajuste, né, não manipulação. A gente pode usar um ajuste que a gente chama de low velocity, que é como se fosse um ajuste parecido com a mobilização que a gente faz na fisioterapia manipulativa. E a gente pode usar um ajuste que é o high velocity. O high velocity, que é o movimento rápido, ele é o thrust, né? É o que causa o barulho, a cavitação, que a gente escuta os estalos, né? E o low velocity, você não escuta estalar, você apenas mobiliza. Então você pode trabalhar uma mobilização tanto quanto o thrust. Qual é mais eficaz? Os dois. Porque a ciência mostra que tanto você mobilizar quanto você ajustar de forma rápida, o desfecho dessa técnica, das duas vão ser iguais. Aqui é uma técnica de meninge, que a gente trabalha no SOT, que é o Sacro Occipital Technique, que é do Desjarnais. O Desjarnais estudou com o William Sutherland, foi o pai da osteopatia craniana. O Desjarnais, ele é osteopata e era quiropraxista. Então a técnica do SOT, ela é ensinada tanto para quiropraxia quanto para osteopatia. Aqui é uma técnica de meninge. Então as técnicas de meninge são muito legais também de você trabalhar, porque
não precisa de movimento brusco, são técnicas bem sutis, suaves, na maioria das vezes é um toque bem suave assim com o paciente, né? É parecido com a terapia crânio-sacral. Não sei se alguém de vocês já teve contato com essa técnica. É uma técnica também muito bacana do crânio-sacral, né? O pleasure. E aí eu peguei algumas evidências aqui científicas para mostrar para vocês. A primeiro artigo eu peguei da PubMed, né? É um artigo que fala sobre evidência baseada na prática da quiropraxia. E o que ele fala, né? Está em inglês aqui, mas vou resumir para vocês. Ele fala que existem evidências baixas, moderadas e de alta qualidade da quiropraxia no tratamento dos pacientes. Porém, precisa de estudos mais robustos para a gente poder evidenciar com um grau maior de evidência, tá? Então, às vezes você tem uma evidência de alta qualidade, só que ela não é uma evidência assim, confiança tão grande, né? Então, até você chegar a uma evidência de alta qualidade, com uma confiança de alta qualidade, é preciso de muito estudo, né? E a gente está precisando publicar mais, né? Porque o fisioterapeuta que sai da faculdade brasileira, ele não tem muita iniciação científica na faculdade, né? Aliás, não tem coisa nada, né? Porque você sai da faculdade sem saber analisar um artigo científico. Tá? Então, só quem vai para o mestrado que vai saber analisar um artigo, né? Saber estudar. Então, precisamos, né? Tanto na parte da osteopatia quanto da quiropraxia, publicar artigo. A outra revisão que eu peguei foi na Cochrane, né? Essa aí já é uma coisa mais, é um estudo maior, né? Mas eu peguei sobre a estenose espinhal, por quê? Alguns pacientes com idade, eles vão tendo uma estenose. E a estenose lombar, ela pode causar, por exemplo, uma síndrome da caldequina, que a gente chama de, como se fosse um apertamento ali da caldequina, que são os nervos que saem ali da parte lombar, né, que vão formar o plexo lombar, e aí o paciente tem disfunção de esfíncter, ele não consegue mais segurar o xixi, o cocô. Então, o que o autor concluiu, né, com essa revisão da Cochrane aqui? Ele comparou assim, o tratamento conservador não operatório, tá, para pacientes que tinham claudicação neurogênica. E a conclusão é que existe, olha lá, tanto evidência moderada quanto alta na questão do tratamento conservador. Porém, né, precisa, né, ter maior número de estudos para se provar uma ampla qualidade aí, alta de evidência. Então, na verdade, as coisas ainda estão se caminhando a passos lentos. A gente precisa de mais pesquisador na parte de quiropraxia, tá? E é isso, pessoal. É o que eu queria compartilhar com vocês. Se tiver alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram também perguntar, estou à disposição. Tem meu Instagram ali também, meu Facebook, e-mail, tá? Agradeço novamente pela oportunidade de estarmos aqui representando a ANAFIC. É isso. Obrigado. Uma pergunta? Vou passar para o próximo palestrante. Tudo bem? Transmitiu? Sim, Deus do céu. Bora lá. Frente para trás e tudo. Aqui, ó. Aqui, ó, na frente. E aqui manda o leite. Isso, direto. Apertar meio frio, tá vendo? Tá lá.
Vai lá. Alô, alô. Boa tarde, pessoal. Queria agradecer a presença de todos aí. Queria agradecer o convite da ANAFIC para palestrar no segundo meeting do CREFITO 10. Eu estive aqui em 2019. Vi que algumas pessoas também, que são caras conhecidas, estavam aqui também. Bom, e aí o Pablo, né, que é um dos fundadores aí da ANAFIC, me convocou para falar um pouco sobre quiropraxia para vocês, né? E, bom, vamos falar um pouco sobre quem sou eu, né? Então, eu sou fisioterapeuta clínico desde 2002. Então, saí da academia, não fui para mestrado, não fui para dar aula, fiquei eminentemente na clínica. Tenho formação em terapia manual e postural, pós-graduação em acupuntura, diplomação em fisioterapia manipulativa e quiropraxia. E a característica mais importante é que eu nunca palestrei na minha vida. Então, essa é a minha primeira vez, né? E então, se eu der umas travadas, você já sabe o que está acontecendo. Estou aqui caminhando, que é para ficar um pouco mais tranquilo, porque se eu ficasse ali atrás também ia complicar um pouco. Bom, mas isso tudo que está escrito aí serve de quê, né? Bom, dependendo para os nossos pacientes, se a gente não gera resultado, não serve para coisa alguma. É muito mais uma questão de ego do profissional ou orgulho para a mãe e para o pai, né, desse profissional. E aí, pensando nisso, é que a palestra de hoje eu pensei, como é que eu vou ajudar vocês aqui que estão nessa palestra a gerar mais resultados para os seus pacientes. Então, como o Juliano falou anteriormente, a quiropraxia é filosofia, arte e ciência. Então, a filosofia ela vai dizer aonde a gente veio, os princípios, para onde a gente vai, né? São os fundamentos daquilo. A arte seria a parte do desenvolvimento da manualidade. Então, como eu faço, a sensação final, o jogo articular, como eu sinto aquele tecido, como eu respondo àquele tecido, a força com que eu aplico, velocidade. Então, isso é o desenvolvimento da manualidade. E, por fim, a ciência. E aí, como para a gente não ficar nessa parte da bruxaria, né, eu vou falar um pouco sobre isso mesmo. É sobre ciência que eu vou falar hoje. E aí eu vou começar por esse artigo aqui. Artigo de Bialowski, de 2008. Na minha opinião e na opinião de muitas pessoas que trabalham com terapia manipulativa, ele é um divisor de águas. Vocês podem fazer uma foto desse artigo, igual o Ruivo fez ali, é isso aí, porque na referência bibliográfica vocês vão ter muito artigo para vocês poderem entender mais sobre fisioterapia manipulativa, quiropraxia e osteopatia. Então, segundo Bialowski ali, mecanismo da terapia manual no tratamento da dor musculoesquelética, um modelo compreensível. E aí, três pontos importantes que eu retirei desse artigo. O primeiro foi falando das evidências da terapia manipulativa, né? Então, a gente viu que a terapia manipulativa ela é superior ao placebo. A gente viu que a terapia manipulativa é superior a outros tratamentos, mas alguns artigos mostram que a terapia manipulativa não é superior a outros tratamentos. E agora, é superior ou não é superior? E aí a gente tem que pensar na questão dos subgrupos. Quando a gente aloca o paciente num determinado subgrupo, as chances de a gente ter uma resposta mais positiva com a terapia manipulativa, ela aumenta, certo? E aí, por fim,
Os mecanismos. No modelo compreensível, ele tenta traçar alguns mecanismos, mas os mecanismos que fazem com que o paciente melhore ainda não estão bem descritos. Então, ele diz que a partir desse modelo compreensivo, os pesquisadores futuros deveriam se basear para conduzir novas pesquisas. Certo? E aí, como eu falei, e o Ruivo ali fez a foto, orei esperto, a partir do artigo de Bialowski, eu comecei a buscar outros artigos que estavam dentro desse estudo. E um deles foi esse, de Flynn. O Flynn e os parceiros dele ali, eles fizeram esse artigo aqui em 2002, regra de predição clínica para classificar pacientes com dor lombar, que demonstraram melhora com a manipulação, com a terapia manipulativa em curto tempo. Bom, aqui a gente tem a técnica utilizada no estudo, né? Para quem trabalha com quiro, essa é uma técnica que ela é muito mais empregada para disfunções sacroiliacas do que propriamente para a região lombar, mas dependendo da força aplicada, essa técnica ela passa também os ajustes de coluna lombar, conhecida como Chicago modificado. Essa foi a técnica utilizada na manipulação dos pacientes. Bom, a partir daí, eles passaram a observar quais as características que os pacientes que melhoravam tinham em comum, para definir uma regra de predição clínica para ajuste lombar nos pacientes com lombalgia. E aqui são as variáveis que eles observaram que era comum aos pacientes que apresentaram melhoras. Então, a duração dos sintomas era menor de 16 dias. A gente sabe que pacientes com cronificação, com sensibilização central têm uma menor tendência a responder à terapia manipulativa. Segunda variável, Fear Avoidance Beliefs Questionnaire. Work, a gente tem o work, que são relacionados a questões do trabalho, e o Physical Activity, que é relacionado à atividade física. Ele precisava ser menor de 19 pontos. Não sei se vocês estão familiarizados com esse questionário. Então, ele pega, por exemplo, vou citar um exemplo, ele classifica, acho que de 0 a 6, e ele faz uma afirmação tipo, eu acredito que o meu trabalho contribui para a piora da minha dor lombar. E aí a pessoa diz lá, discordo totalmente, até concordo plenamente. E assim vai ter uma série de itens, né? Eu não lembro a pontuação máxima do questionário, mas eu sei que abaixo de 19 pontos era uma característica comum dos pacientes que melhoravam com a manipulação. Terceiro item, pelo menos um quadril com rotação interna superior aos 35 graus. Então a gente observou, a gente não eles, que eu estou só lá na minha clínica, eles observaram que é comum pacientes com dor lombar terem um aumento de mobilidade de rotação externa em relação à interna. E quando isso é encontrado em pelo menos um dos quadris, era uma das variáveis que era comum aos pacientes que melhoraram com a manipulação lombar. Depois no sprint test, então eles fazem uma pressão na vértebra de posterior para anterior, mais o quick scanning, que é um escaneamento que tu faz vendo a mobilidade da região, e eles observaram a hipomobilidade da coluna lombar. E outra coisa que eles observaram, os pacientes não tinham sintomas distais ao joelho. Então, pacientes com radiculopatia têm uma menor tendência a responder à terapia manipulativa. Dito tudo isso, Ruivo, bate a foto, porque esse aí tu vai usar para sempre. O que eles observaram? Que se 3 dessas 5 variáveis estivessem presentes naquele paciente, aumentava a chance de sucesso do ajuste de 45% para 68%. Então, o que acontece? A literatura diz que se tu pegar 100 pacientes e manipular aleatoriamente a coluna lombar, pacientes com dor lombar, manipular aleatoriamente a coluna lombar, 45% deles vão melhorar. Mas se eles tiverem pelo menos 3 dessas 5 características, o teu resultado sobe para 68%. E se
4 dessas 5 variáveis estiverem presentes, a chance de sucesso sobe de 45 para 95. Então, se vocês querem entregar resultados para os seus pacientes, olho nas regras de predição clínica. Essa regra, ela foi validada depois por outro grupo, tá? Então, a regra que foi criada, depois outros fisioterapeutas, estudando isso, encontraram que realmente isso funciona. Beleza. Depois a gente vai para um segundo estudo que está lá dentro do Bialowski, que bateu a foto. E aí ele fala o seguinte ali, ó: efeitos imediatos da manipulação torácica em pacientes com dor cervical. Um ensaio clínico randomizado. E aí? Manipulação torácica em pacientes com dor cervical. O que acontece? Existe um grande medo da abordagem cervical pelos riscos que ela oferece aos pacientes. Então eles pensaram assim: será que se a gente manipular uma torácica, a gente pode melhorar uma cervicalgia? Já que são áreas codependentes? Estudo de 2004. Essa foi a manobra de Dog, né, para ajuste da coluna torácica. E olha ali o resultado. Então, escala visual analógica de dor, né, ia de 0 a 100, pré-teste e pós-teste, placebo. No início, no pré-teste, 47,7, pós-teste, 43,7. No grupo manipulação, 41,6 pré-teste, 25,6 pré-teste. Houve uma redução significativa da dor. Está ali um P menor que 0,01. Para quem trabalha com pesquisa, sabe o que eu estou falando? Quer dizer, eu não sei o que eu estou falando porque eu não trabalho com isso, mas vocês devem saber que estão lá na academia. Beleza. Então, manipular torácica é positivo para dor cervical. Então, beleza, a gente não precisa mais manipular cervical, porque a gente pode resolver manipulando torácica. Aí o que acontece? O Cleland pega e diz, que é o mesmo cara, no estudo anterior, e diz: já que eu posso manipular torácica e resolver todo e qualquer problema cervical, eu vou fazer uma regra de predição clínica aqui para manipulação torácica para pacientes com dor cervical. Associado a isso seria o exercício. O exercício dele ali, como vocês virem, é só uma falcatruazinha. E educação do paciente. Beleza? Estudo 2006. Está aqui a manobra utilizada. Um lift-off, paciente sentado na maca. Beleza. Aqui, uma manobra para manipulação de torácica alta, DOG. E aqui uma manobra para manipulação torácica média, um DOG também. E o exercício era esse aí, ó. Pega o queixo, empurra para um lado, pega o queixo, empurra para o outro, pega o queixo, empurra para trás. Esses eram os exercícios de mobilidade que estavam juntos, presentes dentro desse estudo. Beleza. As regras de predição. Então, depois que ele manipulou aquela turma toda, ele foi observar o que é comum nesses pacientes que melhoraram, que eu posso botar aqui, listar, e o Ruivo bater a foto. Vamos ver. Primeira variável, duração dos sintomas menor que 30 dias. Certo? Então, entre os pacientes que melhoraram, era comum que eles tivessem a duração dos sintomas inferior a 30 dias. Fear Avoidance Beliefs Questionnaire Work, 12 pontos, menor que 12. Extensão cervical, menor que 30 graus. Os pacientes tinham uma limitação para a extensão de coluna cervical. Redução da cifose torácica média, de T6 a T7. Sintomas iam até a altura do ombro, ali eu acho que falava até a altura do acrômio, então não existia radiculopatias associadas, que podiam comprometer a utilização da técnica. E por último, a extensão cervical, o paciente quando olhava para cima, não tinha agravamento dos sintomas. E aí, o que acontece? Se 3 dessas 6 variáveis estiverem presentes, a gente aumenta a chance de sucesso do ajuste
de 54% para 86%. E se 4 das 6 variáveis estiverem presentes, de 54% para 93%. Já fez a foto? Faz a foto. Beleza. Então tá aí, ó. Pegou 100, toca a manipulação na torácica. Metade melhora, metade não melhora. Se tu classificar ele nesse subgrupo, 3 das 6 variáveis, 86%, 4 das 6, 93%. Vale a pena seguir essas variáveis para a gente aumentar o resultado, mas aumentar a entrega para os nossos pacientes? Eu considero que sim, e por isso eu vou usar. Aí o que acontece? Vem esse tal desse Puentedura e diz o seguinte: não, tu disse que agora eu manipulo torácica e não preciso mais mexer na cervical. Eu vou comparar a manipulação cervical com a manipulação torácica e ver se realmente eu não preciso mais manipular a bendita da cervical. 2011, já é depois do Bialowski. Vai ter que procurar fora daquela referência do artigo do Bialowski. Eu acho que esse aí, ó, é o Puentedura. Depois vocês vão entender por que o nome dele é esse. Fez um lift-top, fez uma manipulação de torácica alta ou uma manipulação torácica baixa. Isso era conforme a limitação de mobilidade, a palpação, a dor, o quick scan, toda aquela questão. Na avaliação ele determinava qual manobra que ia ser utilizada. Essas são as manobras de coluna torácica. E essa ali é a manobra de ajuste cervical. Certo? Beleza. O que a gente observou? A linha em azul, pacientes com manipulação torácica. A linha laranjinha, cervical. NDI, Neck Disability Index. É um... Tem que fazer a pose, agora sim. Isso. Aí, bom, obrigado. Minha mãe também falava. E aí o que acontece? Lá no início, paciente torácico, manipulado torácico, Neck Disability Index um pouquinho superior a 12, lá no final perto de 10. Olha o paciente de manipulação cervical, despencou o índice lá para próximo de 2. E o acompanhamento foi 1 semana, 4 semanas e 6 meses. Então, o P não chega a ser o 001, menor que 001, mas é um P igual a 004. Então, na minha opinião, talvez manipular cervical, quando o problema está na cervical, seja mais interessante. Depois ele pegou aqui, ó, esse NPRS, deixa eu ler aqui, que é o Numeric Pain Rating Scale. Uma escalinha de 0 a 10, né? Botou ali, paciente com manipulação torácica, olha onde ele começou e onde ele terminou. Olha o paciente com manipulação cervical, onde é que ele terminou. E esse P menor que 001. Então, será que vale a pena a gente abordar só a torácica e não ir para a cervical? E aqui um último, né? Deixa eu ver quem é esse aqui. Ah, o FABQ. Então, assim, essas crenças que o paciente tem também melhoraram nos pacientes, mais nos pacientes que receberam a manipulação cervical do que os pacientes que receberam a manipulação torácica. Aí o que o Puentedura fala? Bom, já que manipular cervical é melhor do que manipular torácica, eu vou fazer uma regra de predição clínica para manipulação de coluna cervical. 2014, está chegando mais perto da gente agora, né? O primeiro dele foi o quê? 2011? Agora, 3 anos depois, ele disse: vamos meter essa regra de predição aqui para manipulação de cervical. Olha aí por que o nome dele é Puentedura. Olha o pescoço. O cara não tem nem pescoço. Pescoço duro. Ali, ó. Tá aí. Esse era o ajuste realizado em coluna cervical e esses eram os exercícios utilizados após os ajustes. Certo?
A regra, então, depois que eles manipularam esses pacientes com cervicalgia, o que tem de comum entre esses pacientes que melhoram e que a gente pode botar aqui numa lista para passar para o nosso amigo que está ali fotografando. A duração dos sintomas, ela precisa ser inferior a 38 dias. O paciente precisa ter uma expectativa positiva em relação à manipulação. Lá no Bialosky, quando for pegar aquele artigo, tu vai ver que existem condições relacionadas a placebo que precisam ser entendidas lá nos mecanismos de tratamento. Tá? A gente tem, depois de uma manipulação, liberação de encefalinas, de beta-endorfinas, redução da somação temporal. Para quem viu palestra de dor, ele pode estar entendendo um pouco mais do que eu estou falando. Mas expectativa positiva em relação à manipulação, se ela estiver presente, ajuda nesse grupo. A diferença na ADM de rotação maior que 10 graus, comparando direita e esquerda, ela estava presente. Dor na coluna cervical é o spring test. Então ele vai lá, pega a vértebra do paciente nesse movimento de posterior para anterior, o spring test, o spring é mola, né? Vai e volta, ela precisa estar presente. E aí tem mais um item aqui que eu coloquei, mas eu não botei ele como um item da regra de predição, porque não está no artigo. Mas lá na leitura do artigo, eu vi que os pacientes que se beneficiavam com a manipulação cervical, eles identificavam precisamente o local da dor. O que isso quer dizer? Pacientes cronificados, pacientes com sensibilização central, a característica da dor é mais difusa. Então ele tem uma dificuldade para identificar o local da dor. Então quando ele chega e diz, é uma dor por aqui assim, que vem meio também para cá, esse paciente é um possível paciente com sensibilização e ele não vai ser beneficiado pelo ajuste cervical. Mas se ele identifica, quem sabe, a chance aumenta. Certo? E aí vamos ver o que aconteceu. Se duas dessas 4 variáveis ali, 1, 2, 3, 4, estiverem presentes, a chance de sucesso do ajuste aumenta de 39% para 68%. E se 3 das 4 estiverem presentes, de 39% para 90%. O de vermelho lá, o fotografou. Tu fotografou, Ruivo? Manda ver. Beleza. Na literatura, esse 39 não é bem 39. Quer dizer, na classificação em subgrupos, a gente observa que existe o grupo de manipulação, existe o grupo de preferência direcional, existe o grupo que se beneficia com exercícios, e geralmente o grupo manipulação, nessa divisão, ele fica entre 15% e 20%. E por que aqui no estudo deles, eles chegaram a 39%, quando os pacientes são manipulados randomicamente? É que o que eles inferiram é que talvez existe uma possibilidade que pacientes de outros subgrupos, do centralização, do preferência direcional, do exercício, se beneficiem também com a manipulação. E por isso aumentou ali dos 15% a 20% para 39%. Beleza. Então é isso. Obedeceu os 4, obedeceu 2 dos 4, 68%, obedeceu 3, 90%. E aí cabe a vocês decidirem se vale a pena ou não seguir as regras de predição clínica que estão na literatura. Obviamente, a primeira, de dor lombar, ela foi validada. Segunda, torácica e a cervical, ainda precisam de mais estudos, né, que utilize grupo controle, aumente a quantidade da amostra, toda aquela coisa que o Juliano falou antes, que sempre mais estudos precisam ser feitos para ir validando essas questões. Mas isso tira um pouco da bruxaria, tira um pouco do empirismo e traz ciência, né? Então tá aí, a gente trazendo um pouco de ciência para trazer luz para a quiropraxia, já que quiropraxia é filosofia, arte e ciência. Então a gente traz um pouco de ciência aí para vocês, para não ficar no campo da bruxaria. Tá ali o Didi Palmer fazendo um ajuste. Então é importante, né,
Não basta o domínio da ciência, é importante que a gente saiba como fazer. Se tu não sabe como fazer, a ciência não serve de nada. E outra coisa, se houver a recusa do paciente para receber aquele tipo de técnica, ciência e arte também não serve para nada. Isso é mais ou menos um pouco da filosofia também da prática baseada em evidência. Obviamente ela não se resume a apenas isso que eu estou falando, mas a gente precisa ter a ciência, precisa ter a expertise e precisa ter o aceite do nosso paciente para que a gente trabalhe da melhor forma. Esse é o meu filho, né? Eu casei com a fisioterapia há 20 anos atrás, então essa é a Ideal Espaço Saúde. Aí são algumas áreas dela, são 4 andares, mais ou menos 600 metros quadrados, consultórios, estúdios de pilates, academia, auditório para até 80 pessoas, onde a gente fez a primeira diplomação em quiropraxia aqui em Florianópolis. Sala de reuniões, o e-mail está ali para contato se alguém quiser. Agradeço a atenção de todos. Se alguém quiser me perguntar alguma coisa, querer saber sobre esses artigos, pode mandar um e-mail ali para funcional@msn.com, não sei se vou responder, mas vocês ficam à vontade para mandar aqui, se eu puder e se eu lembrar, eu ajudo vocês. Valeu? Muito obrigado. Tenho uma dúvida. Nesse estudo... É verdade. Vamos abrir para dúvidas. Se eu souber responder, eu respondo. Pode falar. Mas... não. Obrigada. Só não encosta a boca que é o Covid. Tá. Nesse estudo ali do Cleland. Eu fiquei curiosa para saber qual que era o placebo. Como que foi feito... O placebo é o seguinte. Então a comparação com o placebo é o seguinte. Tem uma mãozinha, a manipulação foi conduzida com a mãozinha em pistola, né? E aí foi colocado nas costas do paciente, na altura da torácica, que seria manipulado. E aí procedeu-se com a manobra de Doig. No placebo eles fizeram com a mão aberta, né? O paciente ele não deveria conhecer previamente o que era a terapia manipulativa, para ele não saber se ele estava recebendo o ajuste ou não, né? Porque existem esses vieses, né? Então, assim, uma questão que eu também levanto com relação à entrega de resultados na prática clínica é complicado porque a gente tem esses vieses. A gente, no nosso dia a dia, a gente não consegue fazer o cegamento do paciente, a gente não consegue fazer o nosso cegamento. Existe a história natural da doença, existe a regressão para a média, existe a memória do terapeuta, onde ele se lembra somente dos pacientes que melhoram e varre para baixo do tapete os pacientes que não melhoraram. Então, para a gente, na minha clínica, como é que eu sei se eu estou entregando resultado ou não? Primeiro, a gente pode usar a ciência a nosso favor para ter uma entrega maior de resultado. E segundo, se o paciente traz a mãe, se o paciente traz o pai, se o paciente traz a mulher, se o paciente traz o filho. Agora, se o paciente me manda o inimigo, aí eu sei que eu não entreguei o resultado, porque ele quer que eu ferre com o cara também. Mas era mão aberta, ele não tinha conhecimento prévio do que era uma terapia manipulativa e não existia a cavitação, o ajuste no segmento. Era utilizado uma força menor, o paciente só tinha uma simulação de que aquilo era um ajuste e esse era o placebo. Alguma outra dúvida? Espero que não. Valeu, pessoal. Pode bater papo. Muito boa a palestra, hein? Me surpreendeu. É a primeira vez que ele deu palestra, né? Então, parabéns. Vou passar agora para o nosso outro colega, o Luciano Neves, que é do Rio de Janeiro aí. Né, Luciano? Obrigado, isso aí. Opa. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, nós fomos convidados na terça-feira conversar com vocês sobre algum assunto relacionado com quiropraxia. E a gente normalmente tem muito pouca informação
né, de quando a gente sai da faculdade, o que a gente faz, e agora? Eu vejo aqui que a maioria de vocês, o rostinho da galera mais novinha, né? Quem está na faculdade aqui? Aí. Então, a gente entra na faculdade com vários sonhos, né? E sai delas com mais sonhos ainda, né? Então, o que acontece? Muitas vezes essa avalanche de emoções que a faculdade promove leva a gente para algumas armadilhas, né? E uma das piores armadilhas que a gente tem, né, são as armadilhas financeiras, né? A gente muitas vezes começa a amar um negócio. O que eu já vi muitas vezes ao longo desses 24 anos que eu já estou formado, colegas, inclusive, saírem do mercado de trabalho. Foi o cara que quebrou a fisioterapia, a quiropraxia, perderam a graça, entendeu? E o cara foi atuar em outra área, e gente, muitas vezes, com talento, né? Então, por esse motivo, eu resolvi falar um pouquinho sobre isso aqui, tá? É claro que a quiropraxia é o foco, mas isso serve para absolutamente tudo, tá? Isso serve para fisioterapia, enfim, para quem quer montar um negócio dentro da nossa área, tá? Eu esqueci. É esse aqui? Isso. Então vamos lá, para a gente começar esse papo, tá? A coisa mais importante para a gente definir o nosso negócio, né, é o momento profissional que a gente está vivendo, tá? Principalmente em relação à quiropraxia, tá? Que é o foco dessa palestra, mas eu volto a repetir, tá? Dentro de qualquer área, se você quer montar um consultório, aqui estão os passos, tá? Então, se você é recém-formado, que é o caso da maioria de vocês, tá? Se você é um prestador de serviço, que é o que muitas vezes acontece, né? Você entra numa clínica ganhando percentual do faturamento da clínica, né? Então você entra como um prestador de serviço. Se você tem vínculo empregatício, tem carteira assinada ou é concursado, tá? Se você tem o seu negócio próprio, às vezes você já tem um parente na área, né? Enfim, e você tem essa facilidade de ter esse negócio, ou você já é mais velho, já não chegou nesse ponto, tá? Ou você está muito tempo fora do mercado de trabalho e aqui a coisa já é mais complicada. Por que o momento profissional ele é importante, tá? Existe uma estratégia para cada um desses momentos, tá? Se você é recém-formado, né, você vai agir diferente de quem já presta serviço ou quem tem vínculo empregatício. Quem presta serviço e quem tem vínculo empregatício, esse profissional já tem uma fonte de atração de paciente que você não tem, né? E aqui está a grande armadilha. Muitas vezes a gente vê o sucesso de algumas pessoas e a gente imagina que o nosso sucesso vai ser igualzinho, né? Pô, fulano chegou, se deu bem, montou e se deu bem. Não é assim. Ele tinha um colchão, né? Ele tinha alguma coisa que garantisse a ele um volume de pacientes, né? Muitas vezes a gente não tem, a gente entra no mercado se aventurando, né? Se você tem o seu negócio próprio e você não tem o setor de quiropraxia, né? Eu recomendo, né? Obviamente eu recomendo, mas a gente vai conversar um pouquinho mais na frente quais são as exigências para isso acontecer, tá? Se você é prestador de serviço ou se você tem vínculo empregatício e quer investir em quiropraxia, você tem uma coisa a mais de quem está saindo da faculdade. Você já está dentro de uma clínica e você pode fazer uma proposta para implantar esse setor lá dentro, né? Então, por aí a gente já começa a entender que ali a gente tem coisas, né? A gente tem momentos profissionais diferentes que necessariamente impõem a gente estratégias diferentes, tá? Empreender por execução, realizar, parece óbvio, tá? Mas empreender é difícil. Empreender é bastante difícil. Eu conheço gente que tem conhecimento teórico brutal, mas na hora de empreender trava, tá? Porque empreender sempre envolve risco. Sempre envolve risco, tá? Hoje a gente está aqui para bater esse papo com vocês, justamente para minimizar, né, os riscos que vocês podem correr no futuro. Essa aqui é uma forma de vocês minimizarem esse risco, porque o risco ele sempre existe. A partir do momento que você está empreendendo, o risco existe, tá? E a gente tem que trabalhar com o menor risco possível.
primeira coisa que a gente tem que entender, tá? Essa frase aqui de baixo vocês vão ver o tempo todo. Estratégia é a arte de coordenar as ações. Se a gente não coordenar as ações, a gente está jogando o nosso dinheiro fora, tá? Vamos lá. Primeira coisa, entender o mercado. No nosso caso, o mercado da quiropraxia, tá? Assim, eu vou tentar dar uma pincelada nisso porque esse é um assunto grande. Na verdade, todos esses itens são muito grandes. Dá pra gente passar o dia inteiro aqui falando, tá? Então, eu vou tentar resumir. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me interromper que a gente conversa, tá? Então, vamos lá. Primeiro, entender a área de atuação. Entre outras coisas, pelas duas palestras que a gente viu antes, deu para entender que quiropraxia vai muito além do que a maioria das pessoas imagina, né? Eu tenho visto, muita gente chega lá no consultório e fala assim, que a gente pergunta, você já fez quiropraxia? A pessoa fala assim, já fiz sim. Aonde? Não, porque eu sou maratonista e aí eu corri 15 quilômetros e no final tinha uma tenda. O cara estava lá com uma maquinha e o cara me instalou inteiro. Cara, eu peguei esse cara para mim pro resto da vida. Quando o cara fala isso para mim, um sorriso abre no meu rosto. Eu falo, esse cara é meu pro resto da vida. Entendeu? Esse é o risco de você, de forma inexperiente, né, se aventurar numa área que você conhece pouco. Né? Você está dando de bandeja, né, um cliente seu para alguém que conhece um pouco mais que você. Por isso, inclusive a Ana Fick preconiza que a formação ela tenha 750 horas. Tá? A gente vê muito... Cara, eu já vi curso de quiropraxia na internet, né, cara? 30 horas na internet, uma coisa que você precisa botar a mão. Então, o que acontece? A partir do momento que você tem uma formação limitada, né, por consequência, você já está se excluindo do mercado. Tá? A sua duração no mercado é pouco. Você é natimorto. Tá? Isso aí é fato. Principalmente... Quanto mais técnica a coisa vai ficando, mais complicado vai ficando para quem tem pouca formação, tá? E a gente já aproveitou e falou sobre o limite da sua formação, tá? Valor médio da sessão, tá? Vamos lá. Valor médio da sessão tem relação com isso tudo que a gente falou anteriormente. Hoje, pelo COFITO, se eu não me engano, o especialista em quiropraxia pode cobrar 240 e poucos reais, 245 reais mais ou menos, por sessão. Tá? Quem não tem especialização, o COFITO recomenda que, eu acho que se não me engano, 174 ou 175 reais. Tá? Obviamente que esses são valores de referência. Tá? Claro que você não vai começar cobrando valores como esse. Isso é ilusão, tá? E a gente sabe, não adianta a gente tampar sol com peneira e querer forçar uma barra, não, tem que ser isso aí porque o conselho recomenda, porque não dá, senão vocês não entram no mercado. Tá? Mas o importante é, depois que entrar no mercado, ir aumentando, valorizando, né, o trabalho. Para quê? Para melhorar a qualidade do valor, do pagamento da própria quiropraxia. Porque o que acontece? É uma formação cara, demanda tempo, né? E muitas vezes o paciente, quanto mais você se especializa, mais caro é o seu serviço, né? E muitas vezes o paciente consegue compreender isso a partir do momento que você tem uma estrutura também, né, que reflita isso, tá bom? Vamos lá. Localização. Quero montar um consultório de quiropraxia. Localização. Primeiro, óbvio, tá? Gente, eu vou falar um monte de coisas óbvias. Um monte de coisas óbvias. Eu errei todas elas quando eu comecei, todas. E eu já sabia disso tudo, tá? Eu já sabia disso tudo e errei todas elas. Então vamos lá. Primeiro, bom acesso para os pacientes, tá? Paciente que procura quiropraxia, paciente que procura fisioterapia, normalmente tem dificuldade de locomoção, tá? Então, estacionamento, metrô próximo, ônibus, isso tudo faz diferença, tá? A localização também direciona o seu público-alvo. Tá? Lá no Rio, se você estiver na Zona Sul, né, o seu público-alvo é classe A. Se você estiver para a Zona Norte, esse público-alvo, né, tende, a classe social tende a diminuir. Tá? Por consequência, o valor do seu serviço. Tá? Estudo de área.
o sistema S, SESI, Senai, Sebrae, eles fazem estudo de área e assim, nunca é uma coisa barata, mas é mais acessível. Eu já vou passar um bizu aqui para vocês. Cara, já estudaram para vocês a área. É só você olhar na cidade de vocês onde tem mais clínica. Já fizeram isso para vocês. Está lá para vocês, entendeu? Então é só vocês darem uma olhadinha. Se deu certo lá, vai dar certo para você. Claro que existem condições para isso acontecer. Tá? E aí eu vou contar uma breve historinha. A gente tem 2 clínicas no Rio, mas um serviço terceirizado, estúdio de pilates, consultório, enfim. E a gente está na Tijuca, é um bairro do Rio, há aproximadamente aí 18 anos. E a gente precisava se mudar o pilates. Né? E um dos serviços que a gente tinha lá, a gente tem até hoje, terceirizado, ele tem 18 ortopedistas, enfim. Então a gente tem acesso a um monte de gente, conhece um monte de gente lá que traz paciente para a gente, que indica um paciente para a gente. E a gente já tinha uma clínica no prédio da Tijuca. Além desse serviço terceirizado, a gente já tinha uma clínica. Então a gente resolveu colocar tudo no mesmo prédio. Nesse prédio, para azar dela, coitada, assim, tinha uma clínica de pilates de uma menina que estava recém-formada. Assim, e para piorar, a única sala que tinha para alugar era na frente dela. A gente está lá há 20 anos, cara, 15 anos. Entendeu? Você acha que eu me preocupei de ter o pilates na frente? Claro que não. Para mim, não tem, para a gente, nesse caso, não tem lugar. Para ela foi o problema. Entendeu? O momento profissional, como ele é importante. Entendeu? Eu não tinha que me preocupar com ela tinha que se preocupar comigo, tanto que não ficou lá. Assim, ela continua lá, na verdade, mas não tem o movimento que a gente tem. Obviamente que não, é uma colega, a gente trata com respeito, obviamente, mas assim, em termos de negócio, ela vai amargar um prejuízo. Por quê? Desde o porteiro. A gente tem uma clínica no prédio, é a sala do curso lá. A gente tem 3 salas naquele prédio. Então, quando o cliente chega e fala, tem pilates aqui no prédio? Você acha que o porteiro indica quem? Entendeu? Então, são essas armadilhas que a gente, quando sai da faculdade, não está preparado para encarar. Tá? Lá, concorrência e referências no local. Isso tem que tomar um cuidado danado. Tá? Isso tem que tomar um cuidado. A gente, que já está há mais tempo no mercado, cara, concorrência e ter referência no local, cara, para a gente é maravilhoso, é ótimo. Ótimo. A gente vai dividir com eles ali os pacientes. Para a galera que não é conhecida, não está saindo agora da faculdade, cuidado, isso pode ser uma armadilha. Por mais que você tenha o estudo diário. Tá? Vamos lá. Essa é a parte mais chata. Tá? As exigências legais para a gente montar um consultório de quiropraxia, tá? Ou de fisioterapia. Tá? A gente precisa registrar necessariamente esse consultório ou clínica no CREFITO. Tá? Se for uma clínica, né, se você for pessoa jurídica com CNPJ, tá? Necessariamente você precisa assinar uma responsabilidade técnica também. Tá? Você precisa criar um CNPJ, tá? Ou você pode ser pessoa física. Eu não vou entrar aqui em detalhes, porque assim, é uma coisa mais técnica e mais chata e foge demais a área da gente, tá? A gente precisa, né, ter uma inscrição estadual, isso a gente faz junto à Junta Comercial e à Receita do Estado, alvará de localização e licença sanitária na Prefeitura, tá bom? Alvará de segurança, autorização do Corpo dos Bombeiros, tá? O Cadastro Municipal de Vigilância Sanitária e Sistema Estadual de Vigilância Sanitária. Por que eu coloquei isso aqui, cara? Porque isso aqui, né, transforma o seu negócio num negócio legal. Isso transforma o seu negócio num negócio legal. Está lá você, montou o seu consultório no prédio que tem outro fisioterapeuta. O cara vai lá e liga para a vigilância. Pronto, você já arrumou um problema. É fácil, e acontece, tá? A denúncia é anônima, tá bom, gente? Cuidado, é difícil de acontecer, tá? Mas acontece. Então, assim, eu sempre recomendo que
legalizem, faz tudo certinho, que é para você não ter dor de cabeça, tá? Até por outras coisas. O paciente tropeçou, caiu dentro do teu consultório, enfiou a testa na mesinha, sei lá, tá lá da tua secretária. Pô, enfiou a testa na mesinha da tua secretária, tu não tem registro de nada, como é que você faz depois? Tá? Então, assim, super recomendo que vocês sigam as regras direitinho, tá? A gente tem mania de ficar dando jeitinho nas coisas, mas na hora que o bicho pega, isso aí faz uma diferença. Vamos lá. Equipamentos. Primeira coisa que a gente tem que se preocupar é com o fornecedor, tá? Cara, primeiro, quanto tempo que aquele fornecedor está no mercado? Tá? Isso também parece uma bobagem. Às vezes a gente vê um preço mais baixo, e aí você vai estudar o histórico do cara, o cara tem 2 meses no mercado. Entendeu? É o cara que abre para fechar. Já vi isso acontecer. Tá? A principal referência é quanto tempo ele tem no mercado, e consultem sempre aqueles Reclame Aqui da vida. Tá? Isso é mega importante. Outra coisa, eu estava vendo os equipamentos aqui, legal e tal, parece que é aqui de Florianópolis, eu acredito que eles deem assistência técnica, então são equipamentos, não estou fazendo, não vou ganhar nada com isso não, tá gente? Mas eu, assim, recomendo que comprem. Por quê? Tem assistência técnica do lado, cara. Se o negócio quebrar, porque tem coisa já, aqui no Brasil é fantástico, assim, tem muita fábrica aqui no sul, inclusive, de equipamento de fisioterapia, né? Eu sou do Rio. Quando alguma coisa minha quebra, eu tenho que pegar aquele negócio, correio, mandar para cá, entendeu? Ficar 1 mês sem o equipamento, para depois o equipamento voltar para mim de novo. O que eu comecei a fazer? Procurar equipamentos que têm assistência técnica próximo da minha clínica. Tá? Outra coisa também que parece bobagem, mas não é. Tá? Eu tenho um equipamento lá que faz drenagem linfática pneumática. E a gente só tem um, por exemplo. E eu tenho paciente que paga para fazer aquele negócio. Esse equipamento quebrou. Eu fiquei quase 2 meses. Eu tive que devolver dinheiro para os caras. Entendeu? Então, cuidado com essa história aí. Tá? Cuidado. Lista do mínimo necessário. Sempre que você for começar, a gente começa sempre com o mínimo necessário. Tá? No caso, um consultório de quiropraxia, uma boa maca, né? Eu comecei com uma maca de Thompson, né? Uma mesa, uma cadeira e um computadorzinho para colocar tudo ali dos pacientes e ponto final, tá? E lista do consultório ideal. É o que você pretende, né? Quando você começar o crescimento da sua empresa. A lista do consultório ideal tem que estar dentro da sua gaveta. Porque é ela que vai fazer você trabalhar cada vez mais para conseguir aquilo ali, o que você quer, tá? E o seu objetivo é chegar lá, tá? Orçamento não é o melhor preço que importa. No Brasil a gente tem uma mania de fazer orçamento pelo mais barato, né, cara? É engraçado, eu acho isso engraçado pra caramba. Assim, isso não existe, tá? O preço mais barato é um dos itens do orçamento. Não adianta você pagar mais barato numa coisa que dura menos, numa coisa que funciona pior, né? Numa coisa que dê mais defeito. Então, orçamento, ele é só um preço mais barato, é só um item do seu orçamento, tá? Infraestrutura, tá? Quando você for alugar uma sala, quando você for ver uma sala, quando você for ver o espaço, tamanho e disposição dos equipamentos, né? Isso permite boa mobilidade e expansão, tá? Não adianta você também ir para o mais barato, tá? Você dá a sorte, que é o que a gente espera, de começar a crescer, você vai para onde depois? Perde o teu ponto? Tá? Isso também é comum de acontecer, tá, gente? É aquela parada, é óbvio, mas é comum de acontecer, tá? Eu já vi gente alugando sala de 18 metros quadrados que depois não sabia como é que fazer, como fazer depois, perdi o ponto, tá? Vamos lá. Divulgação. Outra coisa que também depende, tudo na verdade, depende do momento profissional que você está vivendo, tá bom? A gente tem as redes sociais, tá? Não sou fã e vou explicar por quê. Não adianta eu ter 2 milhões de seguidores e ter 20 no meu bairro. Negócio de fisioterapia, de quiropraxia, cara, é negócio local. Se você fizer nas redes sociais, né, um anúncio local, bacana. Agora, eu já vi gente comprando seguidor, cara, e tem gente, sei lá, o cara tem seguidor do Zimbábue. Adianta o que o cara vir fazer, né? O cara ter esse volume grande de seguidores, tá?
Anúncios pagos, tá? Entende? É um negócio local, tá? Então, sempre voltar para o seu negócio, para o seu bairro, né? E para o público, porque também, assim, uma vez foi um cara no consultório, a gente terceirizava um serviço em Madureira, e o cara, ele fazia, muitos anos atrás, umas revistinhas sobre o comércio local de Madureira, cuja especialidade da revistinha, lá tem muita loja de carro, de veículo, né? E o cara queria me vender uma propaganda de uma clínica de fisioterapia numa revista de carro, bicho. Eu falei, cara, entendeu? Não, mas circula aqui, são 5.000 pessoas vendo e tal, não sei o quê. Entendeu? Quem que vê revista de carro? Homem. Jovem. Homem jovem se machuca, gente? Quando se machuca vai procurar médico, fisioterapeuta? Entendeu? Então, assim, são pequenas coisas que você pode investir o seu dinheiro de forma melhor, tá? E o melhor de todos, tá? O anúncio boca a boca, que esse aí, cara, esse foi o que ele estava conversando com a gente aqui, cara. O seu sucesso, ele acontece quando aquilo ali, ó, é 90% da sua propaganda. Entendeu? O cara volta com a mãe, com o pai, com o tio, com a tia. Vamos lá. Agora que é a pior parte, né, para a maioria das pessoas. Financiamento, né? Agora, como é que a gente levanta dinheiro para montar o nosso primeiro negócio, tá? Gente, desculpa aí o pessoal mais velho, eu estou insistindo muito em primeiro negócio porque a maioria aqui é estudante, tá? Se você tiver uma reserva financeira, é o ideal, tá? Agora, reserva financeira, né, é uma coisa que tem que ser muito bem estudada, porque se você depende só dessa reserva financeira depois que você sai da faculdade, tá, você também pode estar entrando numa outra armadilha que a gente vai conversar um pouquinho mais lá na frente, tá? Empréstimo bancário. O que é um empréstimo bancário, tá? Empréstimo bancário é comprar dinheiro do banco. Quando você pega dinheiro do banco, o banco está te vendendo R$1 por R$1,10. Aí depois ele te cobra por R$1, R$1,50 e assim vai. A pior forma de você começar um negócio é com empréstimo bancário, tá? Existem bons financiamentos, tá? De bancos públicos e tal. Existe essa opção, tá? Mas aí, assim, você precisa ter um CNPJ, né? Porque se você for pessoa física, você tem um limite muito baixo para você trabalhar, né? Mas, de qualquer maneira, essa opção aí, cara, risca, foge dela, tá? Quanto menos você usar isso, melhor, tá? E o que você precisa para manter o negócio? Bom, você precisa, no mínimo, de 3 meses de despesas pagas, tá? Tanto fixas quanto variáveis, tá? No mínimo, você está, com 3 meses de despesa, você está correndo um risco brutal ainda, tá? E quando a gente diz despesas fixas e variáveis, despesa fixa, tá, gente? É aquela despesa que você sabe qual vai ser no mês seguinte, sabe o valor dela no mês seguinte. Por exemplo, luz não é despesa fixa, luz é despesa variável, tá? Muita gente confunde, parece uma coisa óbvia, mas muita gente acaba confundindo essa história aí, fala, não, vou pagar R$200 de luz. Cara, como é que você sabe? Né? Você pode até fazer uma estimativa, tá? Só que tudo aquilo que a gente falou antes tem custo, tá? Vamos lá. Cara, vocês têm um plano de negócio. Um plano de negócio, resumidamente, é só isso que a gente conversou aqui, tá? Momento profissional. Entende o seu momento profissional. O que você é, para onde você vai, de onde você está saindo, né? Porque, na verdade, você sempre está saindo de algum lugar, né? Entender o mercado. No nosso caso, quiropraxia. Como é que ela funciona? O que eu preciso para ser quiropraxista? Né? Qual é a formação? Que público que eu atendo? Quem me indica? Né? Qual é o melhor nicho para eu trabalhar? Né? Localização do seu negócio. Tá? Onde? Né? Qual local? Acesso? Né? Tamanho do local? Né? É próximo de hospital? É próximo de clínica? Né? Eu tenho facilidade de acesso nesses locais?
exigências legais, aquela coisa chata toda que eu falei para vocês, tá? Todas aquelas tributações, tudo isso tem custo, tá? Equipamentos, tá? O mínimo necessário para começar, tá? Se você tem capital sobrando, cara, começa top. Faz diferença, viu? Faz diferença. Nessas horas tem que deixar a humildade de lado. É sério. Tipo, cara, se você tem grana para investir, tá disposto a arriscar, cara, começa top. Porque tudo traz valor para o seu negócio. Uma coisa é você entrar num consultório relativamente simples e tal. Outra coisa, cara, é você entrar num consultório mega climatizado, com obra de arte na parede, sacou no banheiro, tu vai no banheiro e tem obra de arte. Faz diferença, tá? Se você puder, comece dessa forma, tá? Porque às vezes a gente também tem excesso de humildade, tá? Isso também atrapalha a gente. Vamos lá, os equipamentos, a gente já falou, né? Sobre fornecedores, assistência técnica, divulgação do negócio, foi o último item agora, e financiamento. Tá? Eu queria trazer para vocês aqui um caso, cara, um caso clínico financeiro, se é que isso existe. Ó, vamos lá. Queria que vocês vissem isso aqui comigo de pertinho, porque são vocês aqui, ó. São vocês aqui. Um recém-formado sai da faculdade após fazer um curso de quiropraxia clínica de 50 horas. Porque o cara faz o curso e sai falando que é quiropraxista, não é isso? Não é assim que funciona? Resolve montar seu consultório com 25 mil reais. Eu dei até o valor para facilitar. Ó. Né? De capital, de reserva, e aluga uma sala de um paciente que conheceu o seu estágio, de 33 metros quadrados. Parece até brincadeira, mas isso acontece. Tu tá atendendo o cara fala assim, meu irmão, tem uma sala para você, cara. Pô, tu é bom demais, cara. Se tu for para tu vai se dar super bem. Isso acontece, viu? Acontece com mais frequência do que vocês imaginam. Né? Em um bairro de classe média, alta, a 40 minutos de carro da sua residência, cujas despesas que ele calculou da seguinte forma. Ele tem um aluguel de R$ 1.500, certo? Um IPTU de 180, luz de 150, R$ 1.000 de condomínio e 10 mil de equipamento. Tá? Não é assim que a gente faz? É assim que a gente faz, não é? Todo mundo faria isso aqui, não faria? Cara, aí é que tá. O problema está exatamente aí. Quanto custa o alvará? Aonde ele vai colocar? Ele vai como? Ele vai a pé? Ele vai almoçar o quê? Ele vai almoçar quentinho? Porque o cara tem 25 mil. De cara, de olhar, ele já perdeu 13. Vem cá, o pai dele vai ser o fiador? Ou você vai botar 3 meses de aluguel adiantado? Porque tu já não tem mais os 25. Aliás, você já não tem nem mais os 13. Tu já foi para 20 mil aí nessa brincadeira. E é assim que as coisas funcionam. Parece óbvio a gente conversando agora. Você fecha com o cara, na hora que o cara senta com você, porque, cara, tem muita cobra criada aí, querendo engolir a gente mesmo. Os caras vivem disso aí, ó. Os caras vivem disso aí. O cara vai sentar com você na hora de fechar o contrato contigo, aí você vai ver exatamente como é que a coisa, como é que você vai cair nessa armadilha igual bobo, tá? Então, assim, cuidado. O resultado final, a gente sai da faculdade, na verdade a gente entra na faculdade prospectando uma vida confortável financeiramente, tá? Muitas vezes a gente sai dela, né, arrumando uma encrenca para o resto da vida. Aí eu conheço gente que ficou endividada aí, entendeu? E se enrolou por alguns anos por causa de bobeiras como essa aí, gente que já tinha experiência, tá? Isso não acontece só com acadêmico, não. Tá? Isso acontece com profissionais também, tá? Gente, é isso. Alguma dúvida? Tranquilo? Então é isso. Valeu, gente. Obrigado, tá?